Senhoras e senhores deputados, não entrem em diálogo para a senhora deputada poder formular o pedido de esclarecimento. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras... Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. deputado Nuno Morna traz-nos aqui uma questão que é se confirmar as suas preocupações, são de facto de veras preocupantes. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar, porque na pesquisa que o JPP teve a fazer, e esta matéria não é exatamente um assunto novo nesta Assembleia, portanto já temos alguma informação recolhida já há algum tempo, mas o JPP não encontrou dentro da documentação, e não quer dizer que não exista, portanto pergunto ao Sr. Deputado que aprofundou esta matéria, algum parecer da DRC sobre esta obra, porque, independentemente de estar classificada em âmbito municipal, compete à DRC a tutela sobre todo este património, independentemente do âmbito de classificação. Por isso gostaria de saber se tem conhecimento sobre o mesmo e qual o conteúdo. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Spínola. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em 1980, o dono anterior demoliu e escavou o interior do prédio, fazendo muralhas de contenção à sua volta, para construir um prédio de 5 pisos e 3 caves. Já o dono atual do prédio, em 2019, deu entrada a um licenciamento para a construção de um edifício de 5 pisos, com o intuito de manter e preservar os troços da muralha da cidade, referindo que os troços ficariam isolados, portanto, teriam algum tipo de afastamento da construção. A 27 de 11 de 2020, a arquiteta da Câmara Municipal do Funchal, Lúcia Costa, refere que o prédio se encontra dentro da área de reabilitação urbana municipal, exigindo por isso que a proposta mantenha os troços da muralha existente. Entre os vários requisitos cumpridos, um deles é o uso preferencial para a habitação, sendo que o resto do chão, na sua totalidade, terá um espaço para comércios e serviços e que a muralha da cidade seja mantida na sua totalidade. No dia 22 de 12 de 2020, o vereador do Pluro e Ordenamento do Território, com delegação de competências do Presidente da Câmara, deferiu o pedido de licenciamento do projeto de arquitetura para o prédio referido. Abrindo agora um parêntese para referências legais, o ponto 4 do artigo 43 da Lei 107 de 2021, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política do regime de proteção e valorização do património cultural, diz que, ponto 4, as zonas de proteção são servidões administrativas nas quais não podem ser concedidas pelo município, nem por outra entidade, licenças para obras de construção, quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as cárceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios, sem prévio parecer favorável da administração do património cultural competente. Da mesma lei, secção Bens Imóveis, artigo 40, impacto dos grandes projetos e obras. Os órgãos competentes da administração do património cultural têm de ser previamente informados de planos, programas, obras e projetos, tanto públicos como privados, que possam implicar risco de destruição ou deterioração dos bens culturais ou que de algum modo os possam desvalorizar. Ponto 2, para efeitos do número anterior, o Governo, os órgãos de governo próprio das regiões autónomas e os governos das autarquias locais estabelecerão, no âmbito das competências respectivas, as medidas de proteção e as medidas corretivas que resultem necessárias para a proteção do património cultural. Ora, aqui considera-se que nada impede a DRC de corrigir qualquer atentado ao património. Pelo ponto 2 do artigo 54, projetos, obras e intervenções, até a elaboração de algum dos planos a que se refere o artigo anterior, a concessão de licenças ou realização de obras licenciadas anteriormente à classificação do monumento, conjunto ou sítio, dependem de parecer prévio favorável da administração do património cultural competente. Novamente, entende-se na região, a DRC. Ponto 2. Entrada em vigor do Plano Pormenor de Salvaguarda, podem os municípios licenciar obras projetadas em conformidade com as disposições daquele, sem prejuízo de dever comunicar à administração do património cultural competente no prazo máximo de 15 dias as licenças concedidas. Ponto 3. Os atos administrativos que infringam o disposto nos números anteriores são considerados nulos. Assim, a Câmara Municipal do Funchal tinha sim de informar a DRC sobre o licenciamento da obra. Contudo, em nenhum local do processo que encontramos referência à Direção Regional da Cultura, nem nele constava, à data que o JPP o consultou, qualquer parecer da mesma.
qualquer modo, não quer dizer que, entretanto, não exista. E quem o tiver, agradeço que partilhe o seu conteúdo para que possamos fazer uma análise mais assertiva relativamente à pertinência deste projeto de resolução. As muralhas do Funchal estão classificadas de interesse municipal desde 2004, conforme pode ser confirmado na página oficial da DRC. Apesar das muralhas serem classificadas apenas de interesse municipal, não têm proteção menor. Tem toda a proteção legal de quem dá o parecer sobre as obras próximas, a sua manutenção ou reabilitação é sempre a DRC de todos os bens classificados na região. A jurisdição é por lei do Governo Regional, através da DRC, que é quem tem a tutela. Se a Iniciativa Liberal considera que há algum problema com a preservação da muralha, essa responsabilidade deverá ser pedida à Câmara Municipal, mas em última instância à DRC, pois é quem tutela, e repito, os bens culturais regionais. O JPP não se opõe à recomendação, mas entende que o texto que a fundamenta necessita de enriquecimento na discussão na especialidade, caso se comprove que, de facto, foram tomadas medidas de licenciamento sem pareceres da DRC. Se no início do processo e no momento atual foram alterados os projetos e, por consequência, colocado em perigo o património que está à vista de todos, a situação é preocupante. Recordo que compete ao Governo Regional a salvaguarda dos imóveis de relevância histórica, para que a sociedade os conheça e estime e com eles se identifique. Por isso, contribui a função da DRC de prestar serviços dentro da sua área de atuação a entidades públicas ou privadas, designadamente estudos, pareceres, avaliações, consultadoria e apoio técnico. É da competência da Direção Regional de Serviços de Museus e Património Cultural acompanhar e fiscalizar as obras ou intervenções que tenham sido autorizadas em bens culturais nos termos da lei, que estejam classificados ou em vias de classificação, consoante as atribuições definidas na Portaria 50/2016, de 19 de fevereiro. Assim sendo, parece-nos que, havendo incumprimento na proteção deste património, as culpas são de parte a parte, de quem permitiu e de quem fechou os olhos quando tinha poder para atuar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Spínola. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa Srs. Deputados, vamos ouvir a intervenção do Sr. Deputado Elvio Sousa. Este projeto de resolução da Iniciativa Liberal tem, na nossa perspectiva, razão de ser. Tem razão de ser porque as muralhas do Funchal são, e ainda o que resta das muralhas do Funchal, são memórias daquilo que foi a proteção de uma importante cidade dos descobrimentos. E, independentemente quem compete tratar este bem, seja a Câmara Municipal através da classificação de interesse municipal, seja o Governo Regional, este projeto tem razão de existir. Portanto, que é dotar este bem, ou aquilo que ainda persiste, de maior proteção. De maior proteção. Agora, se a Câmara Municipal do Funchal, no seu passado e nas suas ações, tomou a iniciativa preventiva, ou o Governo Regional, através da Direção Regional de Cultura, tomou também essa iniciativa preventiva de preservar, eu penso que não é objeto agora de avaliar ou de julgar, é impedir que suceda aquilo que sucedeu até o momento. E a destruição das muralhas do Funchal no seu passado já foi objeto de relevante raciocínio por parte de António Aragão. Neste momento importa preservar o que atualmente está. O projeto da Major Reis Gomes acabou por retalhar uma parte significativa desta muralha. E o que ela precisa, os troços desta muralha, o que precisa atualmente é de proteção jurídica. E é claro que se passar para o valor de classificação
que o Governo Regional tem, a dotação jurídica é muito superior à dotação, utilizando a expressão, municipal. Mas eu quero advertir para o seguinte, porque há montes pedregulhos aí à solta, senhoras e senhores deputados. Há montes pedregulhos que tomaram conta da Câmara do Funchal e que, pelos sucessivos aumentos, que outro braço armado, porque a Direção Regional de Cultura é um braço armado também deste Governo. É, sim, senhor, um braço armado, tal como é as águas e resíduos sólidos do Funchal. Veja-se o seguinte, senhoras e senhores deputados, e os senhores deviam corar de vergonha perante tamanha faceta. Estão a albergar foragidos nas águas e resíduos do Funchal. As muralhas foram feitas para proteger os corsários. E os senhores estão a meter os corsários dentro da muralha, dentro da vossa muralha, como as águas e resíduos sólidos. Aumentaram a água em 12%. O Presidente do Governo disse, curiosamente, que aumentar a água não era nada de especial. 12%, como ele não vive na realidade. Claro, a promover casas de luxo do Dubai. Claro que ele não vive na realidade, é um promotor de casas de luxo. Os madeirenses, a classe média, a empobrecer dia após dia. Os jovens sem oportunidades. E o Presidente do Governo a dizer que 12% de aumento de água não tem relevância nenhuma. Veja-se o ponto que temos um líder do Governo perante esta ausência de realidade. E depois, o que tem acontecido é que a Câmara do Funchal, estes anos, tem recebido aumentos por parte deste braço armado, a RM, que já albergou algumas cônjuges destes encostados do CDS ao PSD. E ninguém fala disso. A comunicação social parece só ver as mulheres do Cafofo, só ver as mulheres do Chega, as cônjuges, não enxergaram as mulheres dos outros. Não enxergar que é eticamente reprovável. Onde é que está a comunicação social e os jornalistas livres que só veem as cônjuges na oposição? Não veio as cônjuges do CDS, do PSD. É preciso eu fazer uma renovação dos votos, a lembrar as nomeações que aconteceram agora, há pouco tempo. Só enxergam as cônjuges deste lado. Não enxergam deste lado. Mas voltemos à muralha, isto foi só uma advertência para as consciências mudar. Mas a Câmara do Funchal tem recebido os aumentos da ARM e tem passado esses aumentos para a população, para os cidadãos e para os empresários. Os empresários e os cidadãos do Funchal, nomeadamente aos 7% de aumento que sucedeu ano passado, não foi a Câmara que assumiu, ao contrário de Santa Cruz, vou dar o exemplo, e da Ponta de Sol, que assumiu esse aumento. Mas não, os senhores, a Câmara do Funchal, Cristina Pedra, recebe esse aumento da RM, fecha a boquinha e passa para os empresários e a população do Funchal custearem esse aumento. Para custear as nomeações de assessores que vêm do reino do PSD e para cônjuges desempregadas, provavelmente ou não, que estavam do outro lado e que foram nomeadas por ele. Portanto, Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. é preciso muralhas, sim senhor, mas os senhores devem ouvir, devem ter a consciência a trabalhar para um lado e para o outro. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP.